Estamos aqui hoje para fazer entrevista com o perito contador Wellington Ferraz, que atua nessa área. Vamos abordar alguns assuntos para poder ter um maior conhecimento na área de perícia contábil e tirar algumas dúvidas também só a respeito da profissão. Pois não, senhor Wellington, gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas ao senhor, se puder respondê-las. Pois não. A primeira pergunta é, durante sua experiência na área da perícia contábil, quais foram as maiores dificuldades encontradas no campo de atuação? Caro Adriel, vou pedir permissão para, em determinado momento, ler o conteúdo da resposta para que a gente possa passar o máximo de conhecimento para os usuários desse vídeo, ok? Ok. Bem, com relação a essa pergunta, eu normalmente respondo que, até o momento, não sinto dificuldade em nenhuma das áreas que estive envolvido, pois sempre procuro manter relacionamentos com profissionais da área e de outras especialidades. Sendo assim, quando necessito de maiores informações, não hesito em pedir aconselhamentos para atingir os objetivos propostos, sempre compartilhando conhecimentos e ganhos financeiros. Acima de tudo, tenho consciência que não detenho todos os conhecimentos e estou sempre aberto a novas experiências. Entretanto, eu poderia citar aqui no labor, da perícia contábil, uma dificuldade que a gente encontra para a execução do trabalho é, por exemplo, fazer uma perícia contábil para avaliar uma determinada empresa, fazer o valor da empresa, o goodwill chamado. Quando a gente tenta buscar as informações junto ao profissional que carregado da contabilidade, a gente ouve a resposta de que a empresa não faz a escrituração contábil. Então, essa é uma das dificuldades que nós nos defrontamos em nossa atividade. Mas no mais, sempre aberto à experiência, a gente não tem encontrado assim, maior dificuldade, conforme já esclareci. Na nossa região, existe uma demanda de mercado para esse campo de atuação? Sim, com certeza. Inclusive, como eu faço parte do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, é comum recebermos lá no Conselho consulta, solicitação de magistrados de toda a Bahia e também da nossa região, solicitando para indicar peritos contadores. Isso por quê? Porque normalmente essas varas, onde os juízes atuam, ele não tem cadastro regular de peritos contadores. E também, até 2 meses atrás, nós também não tínhamos, no Conselho Regional de Contabilidade, destacado um cadastro também dos peritos contadores. Mas a gente sempre recebe essas solicitações e é frequente. Isso no que eu observo de consulta, o juiz solicitando informações ao Conselho de Contabilidade. E no dia a dia, que eu observo também que, por exemplo, no meu caso, eu já recebi várias designações para que eu seja perito e muitas delas eu excusei por falta de tempo e por outros motivos. E a gente sente que existe realmente esse campo em aberto aqui na nossa região. Conversando com um colega ainda hoje, ele me falou que esteve na Justiça Federal fazendo o cadastro como perito contador e ele foi o 2º ou 3º a se cadastrar. Para uma região que a gente tem demandas, que a gente sabe que existe aí muitas avanças, então a gente entende que tem campo sim para essa atuação. O mercado é favorável, vou colocar assim. Qual foi o caso mais famoso ou mais complicado que você já trabalhou? Relate alguns fatos. Eu poderia relatar assim uma perícia que eu atuei até como assistente técnico
onde tinha o autor, era a Justiça Federal, né, que buscava reaver, né, contribuições previdenciárias, e do outro lado era um grupo hoteleiro famoso aqui da nossa região, e que durante a sua instalação ele cedeu moradia para os seus trabalhadores, pela localização daquele empreendimento e desde a instalação. E ele utilizou em média mais de 200 trabalhadores. Então e essa perícia ela abrangeu um período de mais de 10 anos. Por ser contribuição previdenciária, né, o período de prescrição é maior. Então foi um trabalho que desenvolvemos em conjunto com o perito juízo, né, com um colega também aqui na região. E foi um trabalho que nos enriqueceu muito. Né? Então foi muito interessante. E aí a gente teve a oportunidade de verificar todos os aspectos de uma perícia contábil. Dentro das etapas da perícia contábil, qual requer maior cuidado? Olha, todas as etapas são importantíssimas, não é? Mas eu vou dizer assim, uma etapa fundamental é o planejamento. Como tudo em nossa vida, não é, para a gente obter sucesso, e aqui a gente deixa até essa mensagem, com um bom planejamento a gente consegue atingir os nossos objetivos, não é assim? Então, na perícia contábil, nas perícias existe a etapa do planejamento, que é praticamente inicial, é onde a gente pega os autos, no caso da perícia judicial, lê todos os autos. Então a gente tem perícia aí que tem autos de 2.000 folhas, né? Então a gente tem que ler direitinho para então a gente fazer o planejamento, até mesmo porque para deixar também ciente o assistente técnico e as partes de como será realizada aquela perícia. Eu entendo que essa parte é fundamental, não que as outras não sejam. E o cuidado que a gente tem que ter é uma peça que a gente vai ao final nós vamos ter uma prova, né? Existe a prova testemunhal, a prova documental, né, que auxilia o juiz. Essa prova pericial ela tem que estar muito bem fundamentada para que o juiz possa estar decidindo a vida dos cidadãos. Nos dias atuais, quais são as maiores dificuldades que se pode encontrar para a gestão do perito contador no mercado de trabalho? Entendo que tudo passa pela competência e vontade do profissional em determinar que essa atividade é que ele escolheu para trilhar sua carreira profissional, preocupando em se preparar para tal mistério desde a época em que está na academia cursando o bacharelado, que é o caso que vocês estão trilhando aí. E logo após concluir o bacharelado, definir e fazer uma especialização, né, na área de perícia. Então, ele estando preparado, capacitado, com vontade, né, de realmente exercer essa atividade, com certeza essa inserção ela será uma questão de tempo. Com competência, eu não tenho dúvida que a gente consegue, né, logicamente, dando aquele tempo para maturar, né, o conhecimento, isso é natural, né? Mas entendo que não teria muita dificuldade em obter essa inserção no mercado de trabalho. Quais são as características e habilidades que o profissional precisa ter para se tornar um perito contador? Veja bem, o perito contador deve dominar as normas e procedimentos físico-contábeis, empresariais e os procedimentos ocorridos no assunto a ser examinado. Esse profissional deve ser um autodidata, manter-se sempre atualizado, participando e ministrando cursos. A capacitação é obrigatória, é vital. Precisa de calma e sensatez nessa atividade. O profissional fica exposto a várias pressões, fato que reforça a necessidade de uma conduta equilibrada e de altos valores morais. Deve ter dignidade de declarar-se impedido ou suspeito em sintonia ética e dos artigos previstos no Código de Processo Civil, que tem um novinho que entrou agora em vigor, agora em março,
né, os artigos 5.000, 157 e 158, além da norma brasileira de contabilidade também, que lá dá todas as diretrizes. Deve ser independente para expressar sua opinião, a qual seguramente é baseada nos exames realizados, sem ser influenciado por fatores estranhos, ou seja, equidade, livre de preconceitos, fatores materiais ou afetivos que pressupõem perda de independência. Pode utilizar sua independência e liberdade para escolher o horário do trabalho e o tipo de exame a ser realizado. E ele deve ter dignidade e humildade para recusar a tarefa quando a matéria da lide, ou seja, da questão, não for sua especialidade. Isso tudo está previsto lá no artigo 156 do Código de Processo Civil. Além disso, ter humildade para consultar outros colegas quando necessário, ter conduta em relação a outro colega sempre pautado nos princípios da consideração, do apreço e da solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da classe, dentre outros, né, outras habilidades necessárias para exercer essa importante função. Entendo. No seu ponto de vista, qual a diferença dos tipos de perícias contábeis? Bem, entende como perícia? Aí nós temos, né, a perícia judicial, a perícia arbitral, o controle da lei de arbitragem e a perícia voluntária. Então, a diferenciação entre elas. A judicial é aquela exercida sob a tutela da justiça. A perícia extrajudicial é aquela exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntária, ou seja, o juiz tocado, ele, nomeado pelo Estado, ele não atua nesse momento. A perícia arbitral é aquela exercida sob o controle da lei de arbitragem. A perícia no âmbito estatal, ela é executada sob o controle de órgão do Estado. Aí podemos citar como exemplo a perícia administrativa das comissões parlamentares de inquérito, de perícia criminal e do Ministério Público. E a perícia voluntária é aquela contratada espontaneamente pelo interessado ou de comum acordo entre as partes. Para o senhor, caso pudesse escolher entre uma perícia judicial e extrajudicial, qual você escolheria? Isso aí dependeria dos fatores, né? A gente teria que verificar o objeto, uma série de características da perícia, mas assim, de uma forma direta, que a pergunta também pode perguntar, direta, a extrajudicial é mais cômoda para a gente administrar. Qual a contribuição do seu trabalho para a sociedade? Boa pergunta. A perícia contábil constitui um conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a substituir a justa solução do litígio, né, ou constatação de um fato, mediante uma laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas judiciais e profissionais e a legislação específica do que for pertinente. A perícia contábil, tanto a judicial como a extrajudicial, é de competência exclusiva de contador, registrada em Conselho Regional de Contabilidade. Entende-se como perícia judicial aquelas que eu já linkei na pergunta anterior. Sendo assim, em meu entendimento, a relevância do resultado da perícia contábil para a sociedade como um todo, que é a pergunta que acabei de fazer, consiste em estar comprometido com a justiça. Isto é uma condição sine qua non, o que implica revelar sempre verdade real, essência ainda que em detrimento da verdade formal contida nos autos. A bem da verdade, a justiça, ou seja, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu de direito, é possível para todos, inclusive está previsto na Constituição a gratuidade para que seja permitido o acesso à justiça. Então nós, peritos, volta e meia, a gente está fazendo também algumas perícias sem cobrar honorário. E o juiz diz o direito e a obrigação que cabe às partes. E nesse sentido temos o labor pericial contábil como sendo uma propensão à sentença
por representados à marra de uma vilipotente força científica que seguramente dará sustentação à força que há de vir, ou seja, a decisão judicial. Então, quando a gente procede uma perícia, né, e dali sai um laudo pericial que vai auxiliar o juiz a sentenciar, e ali vai estar decidindo a vida do cidadão, a gente sente que a gente está, de uma certa forma, também contribuindo para a sociedade de uma forma positiva. Entendo perfeitamente. Por fim, aqui, para finalizar, eu gostaria de saber como é que se dá o processo para a contratação do serviço do computador, no caso dos seus serviços. Bem, se for no âmbito da perícia judicial, normalmente o juiz delibera, né, designa o perito contador, e quando ele intima o perito contador, ele já dá um prazo para que o contador apresente o valor dos seus honorários. Muitos juízes já intima, dá o prazo e já diz, olha, o valor da perícia ficou definido em X, né, vamos dizer, em 3 mil, 5 mil reais. Cabe ao perito contador, ainda o cara tomando conhecimento e conhecendo o processo, elaborar uma planilha com as horas que ele vai demandar para a realização daquele trabalho e dizer para o juiz, olha, o valor que você definiu de 3 mil não é o suficiente, porque eu vou gastar com planejamento, com diligência, etc. O custo vai ficar em torno de 6 mil. E apresentar para que o juiz apresente para as partes, que é quem vai pagar essa perícia, uma das partes, se manifestar e o juiz então definir se aceita ou não o valor daquele perito. Se for o caso, ele até partir para um outro perito. Quando é extrajudicial, aí ele vai verificar de acordo com o vulto, de acordo com o processo que será o tempo, ele vai combinar entre as partes um valor justo, né, para ser realizado essa perícia. Isso tudo com base, conhecendo o volume, né, a complexidade, entendeu? Aí em cima disso. E aí se combina, se faz um contrato, colocando prazo, etc. Tudo como deve ser. Isso tudo está previsto nas resoluções no litrado da nota para a contabilidade relacionado ao perito contador, tanto com relação a como elaborar o laudo, como também o relacionamento do perito contador, relacionamento profissional. Para finalizar, eu gostaria de agradecer o seu tempo, nessa entrevista que você concede, e pedir que o senhor deixe uma mensagem, tanto para mim quanto o seu estudante de ciências contábeis, quanto para meus colegas, os futuros peritos contadores que poderão ser. O senhor deixa a sua mensagem para eles. A mensagem é que assista esse vídeo com paciência, né? Ainda não dou algumas questões, mas assista com paciência. Tem alguns conselhos que nós já temos, mas, conforme eu falei, estude agora, não espere sair da academia para, agora que eu vou ser um perito, eu vou estudar. Não, aproveite agora, dedique o máximo, entendeu? Se relacione o máximo com profissionais da área, não é? E esteja sempre aberto às mudanças, às novidades, e com certeza será um excelente profissional. Então, essa mensagem de sucesso para você e todos aqueles que vierem a ver este vídeo. Muito obrigado. Fica à sua disposição, André, à sua disposição e de todos os acadêmicos da Uninc. Muito obrigado.